despontou o santo dia para nós. Ó nações, vinde adorar o Senhor Deus, porque hoje grande luz brilhou na terra. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Era a luz de verdade que, vindo ao mundo, ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela. Mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. No silêncio, por um tempo rezemos, peçamos do Divino Espírito Santo o auxílio para que por ele alcancemos a graça de compreender essa palavra que se fez carne e está no meio de nós. Supliquemos essa graça de compreendê-la, de acolhê-la. Amém. Começamos nossa meditação com a última frase da segunda leitura da carta aos Hebreus. De fato, a qual dos anjos Deus disse alguma vez: tu és o meu filho, eu hoje te gerei? Ao entrar no mundo, quando faz entrar o primogênito no mundo, Deus disse: todos os anjos devem adorá-lo. As leituras e as orações e o mistério da missa de hoje, que remetem a esta cena,
de Belém, do presépio, da manjedoura, que marca tão fortemente nossa identidade católica, tudo que a gente ouve nessa celebração e todos os elementos que compõem a celebração da missa de hoje, está nessa perspectiva da acolhida de Deus que entra no mundo. O Filho de Deus entrou no mundo e o Pai diz: todos os anjos devem adorá-lo. Os bons e grandes pregadores da história, todos deixaram alguma pregação do dia 25 de dezembro, dizendo que a missa do dia 25 de dezembro deveria ser uma celebração de profundo e longo silêncio de contemplação e de adoração. Nas comunidades monásticas, até se exercita uma experiência muito curiosa, que é a primeira parte, antes de começar a missa, se reúnem todos num salão, tomam as leituras e as orações da missa, fazem um aprofundamento, uma léxio divina das leituras e orações da missa, e depois vem para a missa para que a celebração seja sem a necessidade da explicitação por uma pregação, para que nada interfira nesse exercício interno que é uma graça, contemplar o mistério e adorar. Infelizmente nós não temos essa cultura e corremos o risco de celebrar o Natal afetados por aquilo que trazemos da cultura e do mundo, os presépios, as árvores, os enfeites, as decorações, os presentes, as comidas e bebidas, e a gente não olha o mistério e não contempla o mistério a partir desta afirmação tão assustadora. Quando faz entrar o primogênito no mundo, Deus diz: todos os anjos devem adorá-lo. Eu já usei essa expressão nos outros anos, mas ela me é muito cara. É basicamente isso. Aquela liturgia solene que a gente encontra na literatura apocalíptica, de como é que é a cena no céu, os anjos, as dominações celestes, serafins, querubins que adoram a Deus, que cantam, aclamam, hosana, que põem o rosto por terra, levantam os braços, amém, amém, hosana, santo, santo. Aquela liturgia, ela é suspensa para que ela reza no céu, e ao entrar o primogênito do mundo, Deus diz aos anjos: todos os anjos devem adorá-lo. Vamos embora para lá, para a terra, vamos adorar esse mistério, vamos contemplar esse mistério. É bem isso, é muito bonito. E eu reafirmo o que tenho dito nos domingos anteriores que prepararam para a festa de hoje. O que nós necessitamos para esta experiência da acolhida de Deus em nossa vida supõe um esforço generoso de nossa parte para não permitir que os elementos alheios, ainda que belos e preciosos, interfiram e criem obstáculos para essa contemplação. Pegue comigo o começo da segunda leitura. Carta aos Hebreus. Muitas vezes e de muitos modos falou Deus outrora aos nossos pais pelos profetas. O Antigo Testamento todo. Mas nestes dias que são os últimos, Ele nos falou por meio do Filho. Ele nos falou por meio do Filho. Por meio do Filho. Ele não fala através de mediações, nem profetas, nem a palavra, nem os elementos todos que são mediações.
Agora é Ele, o próprio Cristo, a fala de Deus para conosco. Nestes dias que são os últimos, Ele nos falou por meio do Filho, a quem Ele constituiu como herdeiro de todas as coisas e pelo qual também Ele criou o universo. Leiamos comigo. Este é o esplendor da glória do Pai, a expressão do seu ser. Jesus é o esplendor da glória do Pai. Jesus é a expressão do ser de Deus. Esse texto do livro da Carta aos Hebreus é uma das afirmações da fé católica para as representações artísticas de Deus, as pinturas e as esculturas. Porque ao nascer, tomando forma humana e sendo Jesus, que se fez homem, Ele é a expressão do ser de Deus, significa que agora nós podemos ver a expressão do ser de Deus. Nós podemos dizer sem medo, Deus tem uma fisionomia humana, por isso nós podemos representá-lo. Aquelas doutrinas do Antigo Testamento da proibição das imagens, das esculturas, era por causa disso, porque não havia uma expressão do ser de Deus, era mistério, que ninguém entendia, ninguém alcançava. Agora, o autor da carta aos Hebreus diz, não, ao entrar no mundo, nestes dias que são os últimos, através dele, ele, Jesus, é o esplendor da glória do Pai, quer dizer, em Jesus nós contemplamos a plenitude esplendorosa da glória do Pai. A partir de Jesus, não nos falta elemento algum para conhecer Deus, para contemplar Deus, a glória de Deus, o esplendor da glória de Deus, e ainda sair da missa dizendo, nós conhecemos e nós podemos contemplar. Contemplar aqui, contemplácio, é ver de forma que os sentidos podem tocar. A gente pode aproximar e contemplar, apalpar essa presença. Isso daria para nós um elemento bem mais elevado do que é a adoração e a contemplação do mistério de Cristo. Ainda na carta aos Hebreus ele continua dizendo, sustenta o universo com o poder da sua palavra. Tendo feito a purificação dos pecados, sentou-se à direita da majestade divina nas alturas. Ele foi colocado tanto acima dos anjos, quanto o nome que ele herdou supera o nome deles. Na hierarquia celeste não há absolutamente nada que se compare a ele, Jesus. Tem gente que ainda tem dificuldade de entender quem é Jesus. Essa contemplação do mistério de Cristo ainda é uma perturbação para o coração e a mente de muitas pessoas. Vem comigo no Evangelho. Vamos lá? Eu estou querendo ajudar a comunidade a alcançar a beatitude mística da contemplação de Deus no mistério da celebração de hoje. Número 11. É uma pena porque há um corte enorme aí de alguns versículos do prólogo de João. Vocês têm no folheto apenas a fórmula breve do prólogo, mas está assim. No princípio era a palavra. Lá na criação, quando Deus falava, faça-se a luz, faça-se a água, faça-se as montanhas, faça-se. No princípio era a palavra estava com Deus, contemplação, minha gente, aqui é
abstração mística, que é arrebatamento espiritual. Sai da distração ou da codificação racional e entre numa dinâmica mais elevada, porque senão você vai voltar com a poeira, distraído com a poeira do banco da igreja. Eleve-se. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Era Deus. No princípio estava ela, a palavra, com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Quando a gente estuda a Bíblia, é muito curioso, uma das reclamações maiores dos professores de Bíblia, de exegese e hermenêutica bíblica, porque todos tendem a falar que o Evangelho de João é muito repetitivo, que o Evangelho de João parece um tergiversar ao redor da letra, uma sopinha de letra que fica repetindo, mas não é. Pelo contrário, o Evangelho de João é de uma sofisticação literária que exige da gente, assim, pausas enormes. Lê palavra por palavra, frases por frases, com pausas enormes para permitir que ele conduza. Domingo passado eu disse que o símbolo do Evangelho de João, que é muito interessante, é a águia. Marcos é o leão, Lucas é o touro ou o cervo, Mateus é o anjo, o Evangelho de João, o símbolo é a águia, porque João é o último evangelho a ser escrito, lá pelo ano 100, já estava a igreja consolidada, o cristianismo bem definido, com os ministérios e serviços, tudo muito bem ordenado, mas João sente falta de uma harmonização entre tudo aquilo que é apresentado no Antigo Testamento, a chegada de Jesus e a continuação. João perscruta as Escrituras, escreve o seu Evangelho permitam-me usar uma expressão quase grosseira, numa espécie de transe místico. João é a águia que sobrevoa a história da salvação, como se passasse assim, olha, desde o princípio, o iniciozinho do livro do Gênesis, e fosse voando e descrevendo o mistério da salvação. É fascinante esse voo da águia. É um olhar místico para a história da humanidade, iluminada pela história da salvação. A história humana iluminada pela história da salvação. Então é um voo. Por favor, apesar da ceia de Natal e do almoço de Natal, que teve muita lasanha, muita macarronada e muita caloria, arranque-se num voo agora. Não desperdice a energia que você recebeu apenas para capotar num soninho mais cedo hoje, mas aproveite essa energia para voar. Amém? Vamos, reage, voa. Versículo 4, nela, na palavra, a vida nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. De novo eu repito, eu precisaria de longas pausas aqui, para ver o que suscitaria de inquietações e dúvidas e complementação de vocês, para a gente aprofundar. Façam-no antes de dormir, se a caloria da ceia de Natal permitir. Versículo 5. Vamos ler juntos? E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Ela tem uma progressão, é uma palavra que está com Deus, é Deus, tudo foi feito por meio dela, e nada do que foi feito sem ela, e nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Aqui já é para dizer para nós que o resto do Evangelho de João
tem a superioridade da luz da ressurreição, da luz da salvação que brilha nas trevas, e por mais pavorosas que sejam as recusas e rejeições a essa luz, as trevas não conseguiram e não conseguirão dominá-la. Contemplácio. No seu texto não tem, mas me permitam. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João, ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Todos os problemas que a gente viu nos domingos anteriores de João, lembra? Agora salta no versículo 9. Vamos ler juntos? Daquele que era a luz de verdade que, vindo ao mundo, ilumina todo ser humano. Daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. Aqui abre-se a história da salvação do povo de Israel para a iluminação de todos os homens, mulheres, povos e línguas de todos os cantos, de todos os tempos. Iluminar todo ser humano. Não é uma religiãozinha para um grupo de privilegiados, para um grupo de iluminados e escolhidos por Deus. Deus escolhe Israel, mas não para se revelar somente a Israel, e não para se revelar somente para católicos. Deus escolhe Israel, mas Ele é luz que ilumina todo ser humano. Ele escolhe Israel para que através de Israel se propagasse a luz, mas não é Israel a luz, e nem somos nós a luz, Ele que é a luz, ilumina todo o ser humano. Versículo 10, a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por meio dela. Agora o problema, vamos ler? Mas o mundo não quis conhecê-la. Mas o mundo não quis conhecê-la. Gente, irmãs e irmãos queridos, me permitam intensificar o peso do confronto com as calorias da ceia de Natal. É claro e é óbvio que a resposta imediata e a sensação imediata é que todos reajam balançando a cabeça e dizendo sim. Mas, repitamos a força do texto. A palavra estava no mundo, o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. E a pergunta é, você quer conhecê-la? Claro que todo mundo diz e memeia dizendo sim. Mas eu elevo a pergunta, você paga o preço e dá-se aos esforços que para alcançar o conhecimento dessa palavra e dessa luz, exige de você? Ou você acha que porque é fé, porque é religião, porque é coisa de Deus, basta o mínimo de você, e Deus é bom e vai providenciar o resto? Conhecimento é coisa que exige esforço, exige tempo, exige disciplina, exige escolha, exige renúncia. Se você não põe, quis conhecê-la e diz eu quero conhecê-la, mas você não acrescenta, isso supõe esforço, renúncia, escolha, tempo, dedicação, esquece. Você tem uma vontadezinha enfadonha, mas que não lhe alcança a altura do que você pressupõe querer. Porque aqui se trata de conhecer a palavra que está no mundo, e não só. O mundo foi feito por meio dela. Para conhecer a palavra é preciso conhecer o mundo. E qual é a intenção de Deus ao criar o mundo? Quem é você? Para que você existe? Qual a razão de todas as coisas que existem criadas? Qual a finalidade? Qual o projeto de Deus?
aqui está o nosso anseio amplo da universalidade do conhecimento, de um capricho para que olhe para todas as coisas criadas e feitas por meio da palavra, todas as coisas sejam acolhidas, o mundo foi feito por ela, e tudo seja olhado e contemplado como coisa feita, obra do próprio Deus, da palavra de Deus que é Cristo, entendeu? Por isso, conhecer Deus é muito mais do que pegar o catecismo da igreja e decorar norma, regra e doutrina. Norma, regra, doutrina deriva do conhecimento. É uma abstração do conhecimento, mas não é o centro da revelação. Norma, regra e doutrina não é o conteúdo. Deriva. É mais. De novo, repito, a gente já começa aqui a entrar hoje no clima do ano novo que vai começar. Comece a planejar o seu ano de 2026. Qual vai ser a sua disciplina para fazer essa escolha e criar uma relação forte com a palavra? Lembra da nossa conversa, né, Júnior? Júnior mais a Maria Augusta são os meus amigos da aventura na Índia. Nós falávamos muito sobre isso. É muito mais do que norma, regra, doutrina, preceito, disciplina religiosa. Aqui é uma relação de conhecimento. A relação de conhecimento supõe você não temer dúvidas e questionamentos, inquietações e processos que turvam você assim, em águas sombrias que você passa um período sem entender, aquela coisa revolta que te carrega, mas é mergulho, processo, entrega, voo. Vamos lá? Versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Você foi feito por meio dela. Eu vou usar o geral, incluindo-me. Você foi feito por meio dela, mas você não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, veio para você, mas você não a acolheu. Para entender em que consiste o conhecimento e o acolhimento, são duas palavras-chave. Conhecimento e acolhimento são duas chaves para entrar no Evangelho de João e mergulhar no resto de toda a revelação que a teologia joanina desenvolve. Conhecer e acolher. Ou você vive uma relação com Deus em que você está o tempo inteiro apresentando você para Deus, suas necessidades para Deus, seus desejos para Deus e dizendo para Deus, me dê isso, me dê aquilo, me dê aquilo, me dê aquilo, arruma isso, corrige isso, conserta aquilo, muda isso, muda ele, muda ela, transforma, você está sempre no comando. Aqui é acolher. Aqui não é você virar uma chefinha, um chefinho de um Deus que se submete aos seus caprichos, não. Aqui é um Deus que vem ao seu encontro, não só, que vem, faz você, o mundo foi feito por meio dela, mas não quer conhecer. O mundo, ele veio para o que era seu, ele veio para você, mas você não acolhe, porque você, para acolhê-la, você já tem pressupostos domesticados, incutidos na sua cabeça, pelas filosofias do mundo, pelas doutrinas do mundo, pelas ideologias do mundo, pelos quadradinhos infames das visões estreitas do mundo, e aí você procura uma religião apenas como aquela pessoa que diz, eu não vejo mais notícia, não gosto de saber notícia, os meios de comunicação são todos manipulados, mas aí vai para a bolha dos videozinhos de notícia do WhatsApp, que edita tudo e faz você compreender as coisas somente do tamanho do que a bolha do WhatsApp te permite. Você saiu de uma tela desse tamanho para um trenzinho desse tamanho e acha que está se dando disciplina
disciplina para não ter acesso às informações dos grandes meios de comunicação que são de ideologias contra a que eu defendo. Nós mais velhos fomos criados numa ciência que um homem, para ter um pouquinho de decência, para entrar no mercado, para entrar num padrão de discussão de ideias, precisaria ler 4 ou 5 grandes jornais por dia, ter noção dos grandes argumentos e problemas do mundo por dia, para entrar na seara dos debates por dia. Agora a gente pega uma classe média enfadonha que tem medo de informação, porque acha que vai ter leitura de interpretação perigosa, mas que entra na bolha, na carninha moída do WhatsApp, na papinha mastigada, desculpe a grosseria da expressão, o mingau de dar para filhote de periquito, para domesticar o periquito, para que ele aprenda a falar o que você fala e pensa que ele é inteligente, porque ele fala o que você fala, as palavras. Sai dessa. Aqui é alcançar uma abstração, aqui é alcançar uma visão cósmica, universal, de um voo de águia por sobre a história humana e por sobre a história da salvação, e alcançar uma visão grandiosa, para no final desse voo, ter clareza doce e suave. Quem é Deus? Quem eu sou? Quem são os outros? O que é este mundo? Só isso. Entendeu? Só isso. Então, conhecer e acolher é fundamental. Recupere isso em você. Versículo 12. Agora vem a novidade bacana. Abra-se a isso. Mas a todos que a receberam, vamos ler? Deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus. Espere lá. Mas a todos que a receberam, quando você recebe a palavra, acolhe a palavra e aceita buscar conhecer a palavra, você recebe de Deus a capacidade de se tornar filho de Deus. Por quê? Porque o conhecimento e o acolhimento da palavra vai levar você a compreender quem você é. Você é filha, filho de Deus. Vai, igreja. Reage, igreja. Esse é o ápice. É o ápice da religião. O ápice da religião é que você, vou usar uma gíria, que você tem aquela sacada. Quanto mais eu pratico, mais eu me conheço, mais eu me entendo, mais eu me compreendo, mais eu sei o quanto eu preciso cuidar desses aspectos em mim, dessas situações minhas, mais eu me compreendo, me conheço e progrido na relação com Deus e com o outro. Maravilhoso isso. A todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus. O que é isso? Isto é, aos que acreditam em seu nome, versículo 13, pois estes não nasceram brada do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus mesmo. Você é fruto da vontade de Deus. Você nasceu e renasceu da vontade de Deus. Você é obra de Deus. Amém, igreja? Reage, igreja. Vai, igreja. E conclui no versículo 14 maravilhosamente assim: e a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheia de graça e verdade. Contemplamos sua glória, glória que Jesus recebeu do Pai, uma glória de ser filho, cheio de graça e cheio de verdade. Não é de dúvida, não é de norma, de regra, de doutrina, mas é graça e verdade. Verdade aqui é aquilo que brota da relação permanente, e graça aqui é aquilo que põe você em processo permanente de estado gozoso, sentindo como é bom estar na presença de Deus,
ainda que passando pelas grandes provações, privações e tribulações em sua vida. Amém? Isso é a graça, isso é a verdade, que não é só para você, é para tudo e é para todos. Essa graça e essa verdade, ela precisa chegar em você ao extremo de você. Ao extremo de você. Vamos caminhando para a conclusão. Na primeira leitura, nós já estamos no capítulo 52 do profeta Isaías. A Assíria já invadiu o reino do norte, a Babilônia já invadiu o reino do sul, Israel já está todo destruído, Jerusalém já está toda destruída, e aquele profeta que lá atrás sonhava em transformar as ferramentas de guerra em ferramentas de as armas de guerra em ferramentas de trabalho, lembra? Arados em foices, lanças lanças transformadas em arados e espadas em foices. Aquele profeta agora diz, continua pregando a boa nova e vem poesia. Como são belos andando sobre os montes, os pés de quem anuncia e prega a paz, de quem anuncia o bem e prega a salvação, e diz a Sião, reina teu Deus. O problema é que Sião agora está sob a destruição total dos inimigos invasores de Israel, a Síria, a Babilônia. Versículo 9, alegrai-vos e exultai ao mesmo tempo, ó ruínas de Jerusalém. Leia. O Senhor consolou seu povo e resgatou Jerusalém. Alegrai-vos e exultai ao mesmo tempo, ó ruínas de Jerusalém. Todos os anos, quando eu prego, eu sempre recomendo que você que está vivendo esse ano de 2025 e encerrando, faça um voo de volta para o início do ano de 2025 e voe por sobre as ruínas. Tudo aquilo que esse ano em você foi fracasso, foi crise, foi dor, foi sofrimento, foi solidão, foi derrota. Faça um voo por sobre essas ruínas com essa voz do profeta. Alegrai-vos e exultai ao mesmo tempo, ó ruínas de mim mesmo, de minha vida. Sobrevoe essas ruínas. Amém? E olha o que você vai dizer para essas ruínas. Farley, pega o menino Jesus lá e fica como ontem. Olhe só. Vamos voltar para o presépio, olhar para os braços do menino Jesus, que vai ficar do lado da cruz. Olhe esta cena. Como ontem, e como João Batista falava. Agora leia devagar o versículo 10, olhando para a imagem do menino Jesus e da cruz. O Senhor desnudou o seu santo braço, e aos olhos de todas as nações, todos os confins da terra hão de ver a salvação que vem do nosso Deus. O Senhor desnudou o seu braço aos olhos de todas as nações. Todos os confins da terra hão de ver a salvação que vem do nosso Deus. A salvação agora não é só mais para Israel. Agora ele desnudou o seu santo braço, arregaçou as mangas e mostra a força do seu braço. Lembra João Batista? Depois de mim vem um mais forte do que eu. Esse é o forte. O braço desnudo na pobreza de Belém, ou o braço desnudo na humilhação da cruz no Calvário. Esse é o braço desnudo. Esse é o braço desnudo que ele mostra. Não é sobre o império e a força da guerra e da violência. Passe a página do Salmo, a primeira estrofe do Salmo, ainda para contemplar. A palavra-chave da minha pregação hoje é a contemplação do mistério de Deus. O Salmo 97 diz, cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. Olhe para os bracinhos do menino Jesus e para os braços de Jesus
com 33 anos pregado na cruz, e escute de novo. Alegrai-vos e exultai ao mesmo tempo, ó ruínas de Jerusalém. O Senhor desnudou seu santo braço diante dos seus olhos. Os confins de você mesma, de seu coração e de sua alma e de toda a terra, hão de ver a salvação do nosso Deus. Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer a salvação às nações. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Os confins do universo, mas também os confins de você mesma, de você mesmo. Olhe para você como um vasto território cheio de muitas coisas, e olhe para as áreas de você mesma e de você mesmo, onde a alegria e a exultação da chegada do menino Jesus ainda não chegou. Nos confins de você, naqueles territórios de sua alma, de seu coração, de sua inteligência, onde você não tem permitido que ele chegue. Faça chegar lá, aos confins de você, essa glória, esse esplendor, essa luz da salvação. Você pode começar pelos confins de suas emoções, de seus afetos feridos, de sua razão machucada pelos entraves de compreender o mundo de uma forma travada, bloqueada, limitada. Os bloqueios que se impõem às ideologias, que travam a amplidão de sua visão e te deixam enxergar as coisas apenas no quadrado do que a bolha da ideologia te permite enxergar. Peça do Senhor para abrir você, para que você se dilate e se expande, e em você, em todo o território do seu ser, dos confins de você, como aos confins do universo, haja a possibilidade de contemplar a presença dEle, na sua inteligência, nas suas emoções, na sua afetividade, no seu modo de gostar das pessoas, das coisas, na sua sexualidade ordenada, uma sexualidade e uma afetividade ordenada para o que você é e para o que você foi criado. E fale para Ele que você quer conhecer esta luz da verdade, que você quer acolher esta verdade e aceitar essa verdade, esta luz e esta graça, expandindo e dilatando em todo o seu ser. Vá cerrando o olhar devagarinho, feche os olhos, incline a cabeça, põe a mão no coração e fale para o Senhor dar a você a graça. Que o Senhor dê a você a graça de acolher, de conhecer, de viver sobre o regime dessa luz, que é graça e é verdade, que é luz que brilha nas trevas. Noite feliz, noite feliz, ó Senhor, Deus de amor, pobrezinho nasceu em Belém. Eis na Lapa Jesus
nosso bem. Dorme em paz, ó Jesus. Dorme em paz, ó Jesus. Noite feliz, noite feliz, ó Jesus, Deus da luz, quão afável é o teu coração, que quiseste nascer nosso irmão e a nós todos salvar. De pé. E a nós todos salvar. Estenda sua mão para o presépio, mesmo que você não enxergue bem onde ele está, e diga comigo: Senhor Jesus, seja bem-vindo. O Senhor é, com o Pai e o Espírito Santo, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro. Eu acolho esta palavra, esta vida, esta luz, esta graça, esta verdade, e aceito viver sob o regime desta graça, desta palavra, e acolho em meu coração. Põe a mão no coração. Eu acolho o Senhor, a palavra, e eu busco a partir de hoje corajosamente conhecer esta palavra, para que toda a minha vida seja um esplendor da vontade de Deus. Seja feita a vontade de Deus em minha vida, hoje e sempre. Amém. Incline a sua cabeça, faça um louvor, uma ação de graças por este dia, por essa festa, por este Natal, por toda a graça que você viveu ontem, hoje, na sua vida, na vida da família, da amizade, da fé. Agradeça. Amém. A paz do Senhor esteja convosco. Feliz Natal! Feliz Natal! Saudai-vos desejando Feliz Natal, desejando a paz. Feliz Natal! Vamos cantar, cantar a paz do meu Senhor Jesus. Deixar que o amor de Deus se torne em nossa vida a luz. É tão bom estar aqui, juntos louvando ao Senhor.
soltar a nossa voz e assim exaltar, exaltar o Deus de amor. Termina com a salva de palmas para Jesus. Reage.